Meus pais me abandonaram quando criança porque eu não era tão inteligente quanto minha irmã gêmea, mas quando eles tentaram se reaproximar anos depois eu os apresentei à minha nova família e não correu bem. Então, 10 anos atrás, quando eu tinha 12 anos, fui enviada para morar com meu tio, irmão mais velho do meu pai, no interior porque meus pais não queriam mais cuidar de mim. Eles achavam que eu era um fardo para eles e preferiam muito mais criar minha gêmea, que eles acreditavam ser muito mais capaz do que eu. E eu não nego, ela realmente era muito mais inteligente do que eu. Infelizmente eu não conseguia acompanhar, eu era apenas mediana. Mas em uma família de superdotados, ser mediana simplesmente não era suficiente. Meus pais eram ambos médicos e decidiram que minha irmã e eu também nos tornaríamos médicas como eles. Mas para ser honesta, eu nunca tive nenhum interesse em estudos e me inclinava mais para atividades criativas. Era isso que eu realmente queria fazer da minha vida. Eles costumavam me pressionar muito e eu não estava indo bem na escola. Não ajudava o fato de meus pais nem mesmo tentarem me encorajar a melhorar. Eles apenas me insultavam e me comparavam constantemente com minha irmã gêmea. Eu estava acostumada a esse tipo de tratamento desde muito jovem, mas com o tempo só piorava e eu achei muito difícil me concentrar em qualquer coisa. Quando eu tinha 12 anos e cheguei ao ensino médio, eu estava indo tão mal em tudo que estava reprovando na maioria das aulas e mesmo me esforçando ao máximo não conseguia tirar notas melhores. Meus professores reclamavam constantemente de mim porque não sabiam como as coisas eram em casa para mim. Eles apenas acreditavam que eu era preguiçosa e não estava disposta a me esforçar o suficiente para melhorar. Até as pessoas na escola me comparavam com minha brilhante irmã gêmea que estava se saindo muito melhor do que eu. Eu literalmente chorava até dormir todas as noites porque todos os dias meus pais faziam questão de lembrar minha irmã o quanto a amavam e me lembrar que decepção eu estava sendo para eles e que eu precisava melhorar. Uma noite as coisas ficaram tão ruins porque no jantar eles me insultaram sobre minhas notas mais uma vez. Eu explodi com eles e eles me castigaram pelas próximas 2 semanas. Então decidi fugir de casa, nem sabendo para onde eu iria. Obviamente não pude ir muito longe, só consegui chegar ao parque próximo onde me sentei sozinha, solitária e apavorada no escuro. Eles me encontraram lá por volta das 5 da manhã. Eles tiveram que chamar a polícia para me encontrar. Depois que me trouxeram de volta para casa, foi nesse dia que eles decidiram que me mandariam para a casa do meu tio no interior, onde eu poderia crescer com ele e sua família. Quando meus pais me disseram que me mandariam morar com meu tio e sua família, eu implorei tantas vezes para eles não fazerem isso comigo, que eu seria melhor e não os decepcionaria nunca mais, nem tentaria fugir, mas eles não se importaram com nada disso. Me disseram que eu os decepcionei e que eles não podiam mais lidar com isso. Eles tinham outro filho para cuidar e não podiam passar o tempo todo cuidando de alguém que provou ser inútil repetidas vezes. Eu nem acho que isso era verdade. Eles passavam a maior parte do tempo bajulando minha irmã, mal se importavam comigo a menos que fosse hora de tirar sarro de mim por causa do meu desempenho ruim na escola. De qualquer forma, continuei implorando para eles não fazerem isso comigo porque eu não queria ficar longe deles e, mais importante, não queria ser separada da minha irmã, já que ela era literalmente a única pessoa que era legal comigo naquela família. No entanto, eles não me ouviram e fizeram o que tinham que fazer. Eles me fizeram dizer adeus à minha irmã e nem mesmo permitiram que ela estivesse lá para mim no caminho para a casa do meu tio. Quando cheguei lá, literalmente não consegui parar de chorar pelas próximas semanas e só queria ir para casa. Continuei tentando ligar para meus pais, e meu tio e minha tia foram muito prestativos e solidários durante esse tempo porque podiam entender o que eu estava passando. Mas meus pais não atenderam nenhuma das minhas ligações e me ignoraram. Algumas semanas depois decidi aceitar meu destino e fazer as pazes com isso. Continuei em contato com minha irmã. Ela era a única pessoa que falava comigo, mas tinha que ser feito em segredo porque ela não tinha celular, então eu tinha que ligar para ela do telefone fixo do meu tio sempre que meus pais estavam fora. As redes sociais estavam ficando populares na época, felizmente, então ela usava o computador para falar comigo e ocasionalmente, sempre que ela me dizia que o caminho estava livre, eu ligava para ela e finalmente conseguíamos conversar. Minha irmã e eu ainda estamos em contato, nos amamos e é assim que sempre será. Ela me manteve atualizada sobre o que tem acontecido com ela e nossos pais nos últimos 10 anos e também me disse que nossos pais estavam planejando entrar em contato comigo algumas semanas atrás, e foi assim que consegui me preparar mentalmente para isso. Nos últimos 10 anos não tive absolutamente nenhum contato com meus pais. Inicialmente foi porque eles se recusaram a entrar em contato comigo ou mesmo falar comigo depois de me deixarem na casa do meu tio. E depois de passar alguns anos na casa do meu tio, fui eu quem não estava mais interessado em entrar em contato com eles. Eles me abandonaram. Esse era o fim da história. E honestamente, depois que me mudei para a casa do meu tio e da minha tia, tive uma vida muito melhor. Eles não me colocaram sob o tipo de pressão que meus pais me colocaram e comecei a ter um desempenho melhor na escola. Eu ainda era mediana academicamente, não era a aluna nota 10 que minha irmã sempre fora, mas pelo menos eu não estava reprovando em todas as minhas aulas. Meu tio e minha tia também me permitiram participar de outras atividades como peças escolares e esportes, o que meus pais não me permitiam porque achavam que isso afetaria minhas notas. Eu estava vivendo minha vida ao máximo e estava muito feliz com eles. Quando eu morava com meus pais, eu também era proibida de falar com meninos porque eles achavam que isso me distrairia. Meu tio e minha tia, no entanto, não tinham nenhuma restrição ridícula e me permitiam falar com quem eu quisesse e eu podia trazer amigos para casa também. Coincidentemente, essa foi a razão pela qual pude conhecer meu marido, que sempre esteve lá para mim. Estamos juntos há 7 anos, nos conhecemos no ensino médio e estamos inseparáveis desde então, e até frequentamos a mesma faculdade. Me formei na faculdade no ano passado e uma semana depois de nos formarmos juntos nos casamos em uma cerimônia íntima e no mês passado dei à luz nosso filho. Não moro mais com meu tio e minha tia. Meu marido e eu temos uma casa a algumas ruas de distância deles.
eles, mas os visitamos com bastante frequência e eles também vêm nos ver e ver nosso filho. Estou de licença maternidade agora, então não preciso voltar a trabalhar por mais algumas semanas. Minha irmã está abertamente em contato comigo há alguns anos porque depois de completar 18 anos ela decidiu que não sentia mais a necessidade de esconder nosso vínculo de nossos pais porque não havia nada que eles pudessem fazer. Ela foi a madrinha do meu casamento e também a madrinha do meu filho. Na semana passada, enquanto ela estava nos visitando, ela me disse que nossos pais planejavam me visitar. Eles ainda não sabiam que eu era casada e tinha um filho porque todo mundo praticamente parou de falar com eles depois que me abandonaram porque foi uma coisa tão cruel de se fazer. Então eles não sabiam nada sobre minha vida e minha irmã não achou que era necessário falar com eles sobre mim, então ela não contou nada, mesmo quando eles perguntaram. Mas depois de 10 anos eles finalmente estavam sentindo algum tipo de arrependimento pelo que fizeram anos atrás e planejavam entrar em contato comigo. Então ela achou que era seu dever me contar sobre isso para que eu pudesse decidir o que queria fazer e não ficasse surpresa quando eles me contatassem perguntando se poderiam me visitar. Alguns dias após a visita dela, meus pais realmente me procuraram pelas redes sociais perguntando se poderiam me visitar. Eles não pediram desculpas por nada, foi apenas uma mensagem simples com apenas os dois perguntando se poderiam visitar, nada mais. Fiquei um pouco decepcionada com essa mensagem porque eu realmente esperava que eles pelo menos dissessem que sentiam muito pela maneira como me trataram no passado. Por um tempo fiquei tão chateada que pensei em não responder a mensagem. Mas então tive uma ideia melhor e pensei que os convidaria e mostraria meu lugar porque agora eu tinha uma ótima vida e pensei que seria uma boa ideia deixá-los saber como eu estava bem sem eles. Então dei meu endereço e os convidei para jantar no fim de semana. Também convidei meu tio, minha tia e minha irmã. E obviamente meu marido e meu filho estariam lá porque o jantar seria na minha casa. Não contei ao meu tio e à minha tia que meus pais estariam lá. Então todos ficaram muito surpresos ao se verem quando apareceram na minha casa no fim de semana passado. Isso foi há 3 dias e ainda não sei se fiz a coisa certa ou não. De qualquer forma, quando todos estavam aqui as coisas ficaram bem estranhas porque obviamente eu não via meus pais há 10 anos e todos na família os haviam cortado. E isso incluía meu tio e minha tia já que eles também não queriam nada com meus pais. O motivo por trás disso era que meus pais haviam prometido que não apenas me sustentariam financeiramente enquanto eu morasse com meu tio, mas também manteriam contato para que eu não me sentisse sozinha e garantiriam que minhas necessidades emocionais também fossem atendidas. Mas eles só cumpriram metade dessa promessa. Enviaram dinheiro todos os meses, mas não se preocuparam em manter contato comigo e ficaram felizes em se livrar de mim. Esse não era o acordo que meu tio havia feito e ele ficou chateado por meus pais estarem me abandonando emocionalmente, mas ele não se importou em cuidar de mim. Então ele foi quem me defendeu e contou ao resto da família o que meu pai estava fazendo e todos os outros cortaram relações com meu pai por esse motivo. Isso gerou muita inimizade entre os dois, mas meu pai continuou a enviar dinheiro até eu completar 18 anos. Depois disso não houve mais contato entre eles. Depois de nos cumprimentarmos deveríamos jantar juntos, mas decidi fazer um brinde antes disso. Como se as coisas não estivessem estranhas o suficiente, decidi piorar ainda mais a situação porque queria que meus pais se sentissem culpados e mal. Então me levantei e comecei a fazer um discurso sobre como os últimos 10 anos da minha vida foram lindos em comparação com os primeiros 12. Fiz parecer um discurso para meu tio e minha tia porque honestamente, eles fizeram muito por mim na última década e não acho que eu teria conseguido chegar tão longe na vida sem eles. Também agradeci ao meu marido por estar comigo durante todo o caminho e à minha irmã por nunca desistir de mim apesar de tudo o que estava acontecendo. De forma muito incisiva decidi ignorar meus pais no meu discurso porque não tinha nada a agradecer a eles e eles perceberam isso porque durante todo o meu discurso mantiveram os olhos baixos e nem disseram uma palavra. Quando terminei meu discurso decidi esfregar ainda mais na cara deles e me virei para meus pais e disse que finalmente estava pronta para apresentá-los à minha nova família. Eles ficaram chocados pois não acho que esperavam que eu dissesse algo assim. Assim que eu disse que esta era minha nova família, minha mãe começou a chorar e literalmente saiu correndo. Todos nós teríamos ficado muito melhor sem todo esse drama. Depois que eles saíram tivemos um jantar muito estranho, quieto e constrangedor juntos, e ninguém ficou para a sobremesa. E fiquei feliz por isso porque foi muito pesado. Eu não gostava dos meus pais, mas não achei que o que eu tinha feito fosse certo. Ainda não tive a oportunidade de falar com meu tio e minha tia, mas minha irmã e meu marido acham que eu fui longe demais e que eu nem deveria ter respondido às mensagens dos meus pais se não quisesse interagir com eles, mas insultá-los assim foi desnecessário. Atualização. Tudo bem, os comentários até agora foram bastante divergentes sobre se eu deveria ou não pedir desculpas aos meus pais, mas todos concordam que eu deveria conversar com meu tio e minha tia no mínimo. Então, como o júri ainda não decidiu sobre meus pais, decidi entrar em contato com meu tio hoje. Faz uma semana desde o jantar em família que organizei e não conseguimos conversar muito nos últimos dias porque eu estava muito ocupada e eles também. E também acho que o constrangimento ainda estava lá. Então não nos falamos porque não queríamos deixar as coisas desconfortáveis. Mas hoje resolvi isso ligando para meu tio e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa eu apenas disse a ele que sentia muito por convidar meus pais para o jantar naquele dia sem nem mesmo avisá-los sobre isso. Ele me disse que ficou um pouco chocado por eu ter feito isso, mas que acabou superando. Ele não me procurou porque não sabia se eu estava me sentindo bem depois daquela noite já que eu estava muito chateada. Ele concordou que as coisas ficaram muito estranhas naquele dia, mas me disse que era água passada e que não importava mais. Liguei para minha tia e pedi desculpas a ela também e ela teve uma reação semelhante. Agora que me desculpei com os dois e isso está resolvido, não me sinto mais culpada. Pessoalmente, não sinto que devo um pedido de desculpas aos meus pais porque depois
depois de tudo que eles me fizeram passar na minha infância, realmente não acho que alguém se sentiria culpado por se comportar da maneira que me comportei. Eles ainda não se desculparam comigo. Então não vejo motivo para eu me desculpar. Falei com meu marido sobre isso também, já que ele havia dito que eu deveria me desculpar com eles, e expliquei a ele que, embora o que fiz no jantar tenha sido desnecessário, a maneira como fui tratada no passado também não era aceitável. Ele pareceu entender de onde eu estava vindo, então não insistiu. Eu disse a mesma coisa para minha irmã também e ela ficou um pouco cética sobre isso, mas depois me disse que no final das contas era minha decisão, eu fui a pessoa que foi injustiçada, então tudo que eu decidisse fazer seria justo. Ela também não conseguiu entrar em contato com nossos pais na última semana, já que eles ficaram suspeitosamente quietos, mas acho que eles estão apenas quietos por enquanto. Eles definitivamente entrarão em contato comigo novamente, exigirão um pedido de desculpas ou tentarão criar algum drama. Atualização 2. Oi, só queria tirar algo do caminho. Minha irmã não está tentando ser diplomática ao ter um bom relacionamento com nossos pais, e mesmo que esteja, eu não me importo com isso, então não precisa se tornar uma coisa tão importante na seção de comentários como tenho notado. Ela sabe que o que eles fizeram comigo foi muito errado, mas ela também era muito jovem. Não é como se ela pudesse ter me defendido e protestado. Ela era contra a ideia na época, mas éramos tão pequenas que nossas opiniões realmente não importavam. Então ela não poderia ter feito nada. De qualquer forma, ela fez o seu melhor e manteve contato comigo. Então isso é suficiente. Agora, a razão pela qual ela ainda está em contato com nossos pais é porque eles estão ficando mais velhos e ela não quer abandoná-los porque isso a faria se sentir culpada. Não há nada mais do que isso. Não é realmente tão profundo. Então, por favor, não a acusem de nada. É completamente desnecessário e temos muito amor uma pela outra. Então não achamos que os comentários feitos sobre ela sejam justificados. Agora falando sobre o que aconteceu. Como mencionei na minha última atualização, eu tinha certeza de que meus pais não iam se sentar e aceitar o que eu tinha feito. Eles simplesmente não são o tipo de pessoa que deixa as coisas passarem facilmente. Então eu estava preparada para algum tipo de retaliação da parte deles e finalmente aconteceu hoje, 10 dias após o jantar que eu organizei. Eles decidiram tornar o incidente público e postaram tudo sobre isso nas redes sociais. Achei isso bastante surpreendente porque eles não têm uma presença muito ativa nas redes sociais, mas apenas para este incidente decidiram postar sobre isso. E como eu esperava, foi uma postagem unilateral onde eles falaram apenas sobre como estavam magoados, mas não mencionaram nada do que fizeram no passado. Honestamente, eu não teria me importado com essa postagem se ela tivesse sido direcionada aos membros da nossa família, já que ninguém da minha família gosta dos meus pais por causa do que eles fizeram no passado, me abandonando e tudo mais. Mas eles foram muito espertos sobre tudo e decidiram marcar meus colegas de trabalho e os colegas de trabalho do meu marido também, mesmo que ele não tivesse nada a ver com toda essa confusão. Obviamente meus colegas de trabalho não estavam cientes da minha história com meus pais e do meu relacionamento conturbado com eles, então todos ficaram bastante chocados quando foram marcados naquela postagem e começaram a explodir meu telefone quase imediatamente. Estou de licença maternidade, então obviamente não sabia o que eles haviam postado porque não estava no trabalho e não costumo verificar minhas redes sociais com frequência porque geralmente estou ocupada com meu filho. Mas depois que eles começaram a me enviar mensagens me dizendo para verificar o que havia acontecido online, fiquei chocada. Não sabia como reagir a isso porque não esperava nada disso. Eu tinha certeza de que eles conseguiram encontrar a conta dos meus colegas de trabalho me perseguindo online porque tenho algumas fotos com eles e os marquei. Então é provavelmente isso que eles estavam fazendo na semana passada. Me perseguindo, tentando descobrir de quem eu era amiga no trabalho para que pudessem arruinar minha reputação. De qualquer forma, eu vi aquela postagem, fiquei chocada por alguns minutos, mas depois decidi comentar e contar às pessoas a realidade da situação. Eu não tinha nada a esconder, eu era vítima da situação e o que aconteceu no jantar foi desnecessário, mas não injustificado. Então digitei todo o incidente que aconteceu, como eles me deixaram na casa do meu tio anos atrás e depois se recusaram a manter contato comigo. E mesmo quando me procuraram não se desculparam comigo. E depois que chegaram à minha casa ainda não pediram desculpas. Se tivessem feito isso eu poderia ter reconsiderado dizer as coisas que disse, mas de qualquer forma, na minha opinião, o que eu fiz não foi errado. Também esclareci o mesmo para meus amigos do trabalho que foram marcados na postagem. Pedi desculpas a eles em nome dos meus pais porque eles não precisavam nem mereciam ser pegos em nosso drama. E foi realmente ridículo da parte dos meus pais fazer algo assim. Obviamente estou muito chateada porque eles poderiam ter apenas me atacado e mantido as coisas limpas, mas arrastar meus colegas de trabalho para isso é baixo e inaceitável. Esperei meu marido chegar em casa. Eu não queria incomodá-lo no trabalho com isso hoje porque ele me disse que tinha uma reunião importante com um cliente. Caso contrário eu poderia ter entrado em contato com ele e contado sobre isso, mas honestamente, isso é apenas um drama mesquinho e eu posso lidar com isso sozinha. Já falei com minha irmã, ela acha que nossos pais estão malucos agora, provavelmente não conseguiram lidar com a falta de respeito e perderam completamente a cabeça, e acho que é exatamente isso que aconteceu, mas mesmo assim nada pode justificar esse tipo de comportamento. Eu nem contei ao meu tio ou à minha tia sobre isso porque tenho certeza de que eles terão reações muito fortes a isso e não quero incomodá-los com isso agora porque eles estão muito ocupados no trabalho. Atualização 3. Algumas horas se passaram desde que postei minha última atualização. São 8 horas da noite agora e todos estão na minha casa. Meu tio, minha tia e minha irmã.
Meu marido também voltou do trabalho e estamos apenas tentando descobrir uma maneira de lidar com essa situação. Não quero ir a um advogado como muitos de vocês sugeriram. Realmente não tenho tempo ou energia para entrar com uma petição e lidar com isso. Simplesmente não é necessário. Quero lidar com isso pessoalmente e manter os advogados fora disso pelo maior tempo possível. Claro, se eles se recusarem a retirar aquela postagem, talvez eu tenha que entrar em contato com um advogado e entrar com um processo por difamação ou o que eles acharem apropriado. Mas até lá vamos tentar o nosso melhor para que eles a retirem. Até agora todos mandaram mensagens para eles e disseram para eles retirarem, mas eles não se importaram com nada disso, eles nem responderam às nossas mensagens, então não sei o que estão pensando. Eles não se preocuparam em apagar meu comentário também, então pelo menos todos que virem a postagem saberão a verdade, e uma quantidade significativa de pessoas viu aquela postagem, ela está ganhando muita força por algum motivo, e isso não é bom para mim porque não pareço muito bem nessa postagem. Não são apenas meus colegas de trabalho que foram marcados que viram essa postagem, mas alguns conhecidos também a viram e estão me perguntando sobre isso. Não sei como apareceu no feed deles, provavelmente porque eu também os marquei na postagem, mas removi essa marcação e ainda está aparecendo no feed das pessoas. Imaginei que deve haver alguma falha no aplicativo, mas não é bom para mim. As pessoas estão me perguntando sobre isso e estou cansada de responder as suas perguntas, já que elas podem simplesmente ler meu comentário e encerrar o assunto, mas por algum motivo sentem que precisam entrar em contato comigo pessoalmente e me perguntar sobre isso repetidamente. Está ficando muito irritante e eu só quero que isso passe. Honestamente, estou apenas torcendo para não ter que ser contatada pelo RH porque isso pode significar problemas para mim e eu realmente não quero arruinar minha reputação no trabalho por causa dos meus pais. Então a partir de agora minha família e eu ainda estamos tentando encontrar uma maneira de fazê-los retirar isso, mas eles não estão me respondendo. Amanhã minha irmã me disse que vai visitar meus pais e pedir para eles retirarem pessoalmente, então isso pode funcionar. E se eles ainda se recusarem a fazer isso, não teremos outra opção a não ser ir atrás deles com um advogado e eu realmente espero que não chegue a isso porque vai ser muito trabalho para mim e agora eu só quero passar um tempo com meu filho. É para isso que serve minha licença maternidade, de qualquer maneira, não para lidar com as pequenas travessuras estúpidas deles. Atualização 4. Oi, minha irmã foi visitar meus pais hoje por 1 hora. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas à meia hora ela me disse que conversou com nossos pais e disse que eles estavam muito chateados e é por isso que fizeram aquela postagem e marcaram meus colegas de trabalho. Meu palpite estava correto, eles conseguiram encontrar meus colegas de trabalho e suas contas de mídia social me perseguindo online, o que foi bem assustador da parte deles, mas de qualquer forma, isso é literalmente a menor das minhas preocupações agora. De qualquer forma, ela me disse que teve uma longa conversa com eles e eles me disseram que retirariam a postagem com prazer, mas para isso eu tinha que me desculpar com eles primeiro. Eu imediatamente disse à minha irmã que não iria me desculpar porque não fiz nada de errado e vou manter minha posição. Felizmente ela sabia que eu não ia me desculpar. Então disse aos meus pais que não importa o que acontecesse eu não iria fingir que sentia muito por algo que nem fiz de errado. Eles poderiam simplesmente economizar seu tempo e energia e retirar aquela postagem porque caso contrário eu planejava ir atrás deles com um advogado e isso não seria muito bom para eles. Essa discussão durou quase 1 hora e no final eles decidiram que iriam retirar a postagem e encerrar o assunto, mas também disseram à minha irmã para me dizer que estão me excluindo de suas vidas e da herança também. Eu realmente não me importo com nada disso, só quero que a postagem deles seja retirada. Eles podem ficar com a herança para si mesmos, não tem importância para mim. Meu marido e eu estamos indo muito bem profissionalmente e sabemos que vamos ser ricos. E mesmo que não sejamos, estou bem com isso, pelo menos não tenho que depender deles para dinheiro. Minha irmã me disse que disse a eles a mesma coisa, então pelo menos eles estão cientes dos meus sentimentos sobre isso. De qualquer forma, agora que isso está resolvido vou passar o resto do meu tempo de licença maternidade com meu filho e aproveitar ao máximo antes de ter que voltar ao trabalho. Muito obrigada por todo o apoio que vocês me deram.